Bom dia, estamos aqui na fábrica de ração do Instituto JF, que é o maior produtor de alimento do mundo, produzindo aproximadamente 140 toneladas por dia. A gente está aqui com duas cientistas para falarem um pouquinho com a gente sobre todo esse processo da ração. Fala um pouquinho sobre pra gente, Mel. Então vamos lá. Primeiramente, o processo da ração ele inclui várias etapas, em que um dos métodos principais é a parte de peletização, onde une uma concentração de nutrientes necessários para a boa produção do frango potencial. Além disso, ela tem outros tipos de vantagens, como por exemplo, uma digestão facilitada, uma promoção da desagradação da amilose e amilopectina, que são aqueles amidos, que são as enzimas que formam o amido. Também temos a melhoria da qualidade microbiana dos alimentos, em que são toda aquela gestão, aquele controle feito para diminuir os micro-organismos deterioradores. Além disso, é bom lembrar que a parte de condenação é uma parte crítica em que, se não fizer de forma correta, ela pode excluir, ou seja, destruir vitaminas importantes, como a E e a K. E para isso não acontecer, é importante elas estarem encapsuladas, ou seja, as vitaminas numa cápsula, e também fazer o processo de oxidação. Além disso, por outro lado, a parte de peletização ela é uma etapa que pode também fazer esse equilíbrio maior das vitaminas, como por exemplo a E que ela proporciona. E por último, uma etapa mais importante é que a parte de frango de corte ela faz com que a ração farelada vire granulada. Entendi, obrigada, Mel. Agora a gente vai falar um pouquinho com a cientista Isabela para finalizar. Os ingredientes, eles são selecionados em proporções que façam que essa mistura seja mais homogênea e que também os nutrientes, que é uma parte muito importante para o crescimento das aves, seja distribuído de forma adequada. E depois que essa mistura é feita, ela passa pelo condicionamento, que é um cozimento dessa mistura, que vai ajudar na digestibilidade das aves e ajudar no crescimento delas. Por último, o processo de peletização, que é quando eles comprimem a ração em vários floquinhos, ele é feito em algumas, não em todas, mas quando é feito por regulamentação. Então, será que vocês podem falar um pouquinho sobre as partes mais importantes do processo agora? Claro, então, existem duas etapas que são muito importantes no processo produtivo das rações, que é a moagem, que é feita com moinho, e a mistura, que é feita com misturador. O moinho, ele é um equipamento que é muito importante porque ele afeta diretamente no aproveitamento das rações, já que os ingredientes, quando estão dentro dele, sofrem um impacto por conta dos martelos que são usados dentro dele e também passam pelo peneiramento. Apesar de o tamanho da ração em si depender da nutrição e do número desses martelos, é muito importante que nós fiquemos atentos a essa parte do processo em si. Mas também não é só isso, porque é necessário seguir algumas exigências para que essa ração fique de forma adequada feita. Ou seja, por exemplo, definir o tempo de mistura, a forma e o tamanho que as partículas elas serão feitas, também fazer a adição correta dos ingredientes e dos líquidos, claro, em quantidades adequadas, observar as condições físicas do misturador em si, ou seja, preparar os equipamentos para fazer uma boa performance do processo em si da mistura e, por último, fazer toda uma limpeza após o abate. Mas falando sobre a ração em si, nós temos dois tipos. O REP, que é a ração de frango de corte pré-inicial, composta por calcário fino, calcário grosso, sulfato de cobre, sulfato de lisina, molho de soja e farelo de soja e ainda o premix. Além disso, também temos o REI, que é a ração inicial, que ela é composta por treonina, o sal, o milho seco e ainda o sulfato de lisina. Bom, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela participação, meninas, e esse foi o nosso jornal de hoje.